A paz do Senhor Jesus, muito bom dia! Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas a mais um devocional. Hoje, dia 8 de janeiro, seguimos firme aí no propósito. Não é fácil, gente, mas seguimos firmes aí mais um dia que nos fez o Senhor. Por isso estamos felizes, alegres, louvando ao Senhor. Bom dia, gente. Paz de Cristo Jesus a todos. Uma boa segunda-feira. Estamos aqui de volta para mais um devocional para a glória de Deus. Vem com a gente também fazer esse devocional. Pega papel, pega caneta, pegue a sua Bíblia. Ela é a palavra de Deus. Ouça o Senhor nessa manhã, aquilo que Ele deseja falar comigo e com você. O que precisamos aprender no dia de hoje, o que precisamos meditar no dia de hoje, o que precisamos fazer no dia de hoje, porque não é só entender, não é só ler, mas meditar, tá bom? Quero já aqui deixar aqui o nosso bom dia ao Gustavo. Meu Deus, seja bem-vindo à paz do Senhor Jesus, pregador da palavra, professor de escola bíblica. Esse é o Gustavo. Pastora Renata, a paz do Senhor, bom te ter aqui com a gente, ó. Estávamos com saudade. Significa que as férias acabou, né? Meu Deus. Ju, seja bem-vinda, paz do Senhor Jesus. Lidiane, obrigada. Fábio, estão ligadinho aqui com a gente, conta com a gente, tá bom? Obrigada, esse casal também abençoado, pregador também da palavra. Irmã Fátima Medeiros, nossa, minha intercessora, pregadora também, que eu sei, tá bom? E Liliane, sejam bem-vindos à paz do Senhor Jesus, gente. Se tiver alguém aqui que não consiga comentar, me chama lá no direct para eu poder seguir você e você compartilhar aqui com a gente, tá? Irmã Patrícia, a paz do Senhor Jesus. Gente, tá entrando mais gente aqui, gente. Não tô conseguindo dar conta, não. Irmão Wagner, irmã Matilde, sejam bem-vindos à paz do Senhor Jesus. Carla Santos, ô glória! Carla é nossa companheira de jejum, oração, palavra. Meu Deus, só tem gente bênção aqui, hein? Sejam todos bem-vindos, sejam bem-vindos a esse devocional. Vamos orar? Vamos orar então, gente. Feche seus olhos aí. Não sei onde é que você está. Se você está em casa, se estiver dirigindo, não feche os olhos não, pelo amor de Deus, hein? Oh, meu Deus! Wagner deve estar aí já na rua, já trabalhando, dirigindo. Vamos orar, tá? Senhor Deus, na Tua presença, estamos aqui nesse momento em oração e Te louvamos, engrandecemos a Ti, por mais essa oportunidade de estarmos aqui juntos, para poder, ó Pai, fazer a Tua vontade e cumprir este propósito, a qual o Senhor designou para que possamos fazer aqui todas as manhãs deste ano, meu Pai. Ajuda-nos, dá uma injeção de ânimo na nossa vida e nas pessoas que estão nos ouvindo nesse momento. Então, essa pessoa que está saindo para trabalhar agora, essa pessoa que talvez esteja voltando do trabalho num plantão de madrugada. Toma, meu Pai, essa pessoa que acordou, está fazendo um café em casa, está cuidando da casa. Essa pessoa talvez que vai assistir essa live depois, não está ao vivo agora. Toma tudo nas suas mãos. E opera com a Tua poderosa mão, Pai, manifestando a Tua vontade em nome de Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus. E se você crê nessa palavra, concorde, diga amém. Escreve aqui nos comentários se você pode, amém, eu creio. Deus está dando um ânimo hoje, renovando as suas forças, suas energias, para que você tenha uma semana próspera, abençoada com Ele. A paz do Senhor, irmã Kelly, irmã Emily, Fabi, glória. Mais um pessoal aqui entrando aqui. Gente, a palavra que Deus colocou no coração, no nosso coração hoje, está lá no livro de Filipenses, na carta de Filipenses, carta, Filipenses 4, versículo 19, muito conhecido, tá? Diz assim a palavra do Senhor, eu vou ler apenas um versículo para a gente ganhar tempo, meu esposo vai explicar um pouquinho mais sobre o contexto histórico. Diz assim a palavra do Senhor, Filipenses 4, versículo 19. O meu Deus, segundo as suas riquezas,
suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Ou em outras versões, eu até anotei aqui, o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Vamos lá, gente. Nós sabemos que o apóstolo Paulo ele tem uma responsabilidade muito grande no Novo Testamento. Paulo é um homem que, de perseguidor de cristãos, passa-se a tornar um perseguido por conta do cristianismo. Depois de Jesus, ele foi o homem mais perseguido, que mais sofreu por amor ao Evangelho. E o apóstolo Paulo ele tem uma responsabilidade tamanha a ponto de aproximadamente 50% do Novo Testamento ser escrito pelo apóstolo Paulo. Tá? Não dos Evangelhos, mas do Novo Testamento. De Mateus até Apocalipse, que faz parte do conjunto de cartas e livros do Novo Testamento, 50% quem escreve é este homem por nome Paulo. E Paulo agora ele está falando de uma localidade chamada Filipos, mais precisamente de uma igreja neste lugar e um povo que é taxado por filipenses. Esse lugar aqui chamado Filipos, inicialmente é chamado de Crenides. A palavra Crenides no grego significa pequenas fontes. Ficava na Macedônia antiga, um lugar onde Paulo transitou com muita frequência no Novo Testamento a fim de que pudesse exercer a sua função missionária levando o evangelho nessas localidades. A Macedônia era uma localidade grega e na Macedônia algumas cidades se destacavam, como por exemplo Bereia, Tessalônica e esse lugar chamado Filipos. Repito, gente, no começo se chamava Crenides. O nome Crenides significa pequenas fontes porque tinham muitas fontes d'água nesse lugar. Depois ele foi colocado o nome de Filipos. Por quê? Porque um homem chamado Filipe II, pai de Alexandre o Grande, que foi o maior, ou talvez um dos maiores, ou talvez o maior conquistador do mundo antigo, esse homem chamado Filipos, repito, o pai dele, ele se interessa porque nessa localidade chamada Filipos, ou Crenides, melhor dizendo, além de ter fontes de água, tinha minas de ouro e de prata. Esse homem se interessa por isso. Toma aquela localidade através de uma tomada de guerra e batiza essa cidade pelo seu próprio nome, ou em homenagem ao seu nome, que é Filipos. Esse lugar chamado Filipos também, é importante a gente falar sobre isso, é o mesmo que lá em Atos capítulo 16, o apóstolo Paulo, juntamente com Silas, eles são açoitados, agredidos e presos por conta de que eles desfazem uma espécie de esquema que existia com alguns homens que usavam uma jovem adivinhadora para poder ganhar dinheiro em cima das pessoas. É lá, nesse lugar chamado Filipos, que Paulo e Silas estão presos, louvam ao Senhor na meia-noite, oram a Deus e as portas das cadeias, ou os portões das cadeias, ou as cadeias, eles se rompem e o carcereiro fica desesperado, quer se matar. Paulo fala para ele não se matar e ele quer ter esse Jesus que eles estavam falando, louvando. E há aquela célebre frase onde ele diz que a casa da pessoa, a casa desse carcereiro seria alcançada e ele se batizou naquele momento ali para poder ter esse Jesus também. Ele ganha uma mulher, Paulo e Silas ganham uma mulher chamada Lídia nesse lugar. Essa mulher abre o coração e Lídia foi também uma pessoa que coopera com o ministério do apóstolo Paulo, gente. E dentro dessa, generalizando o que está acontecendo aqui, Paulo agora, mais à frente, ele vai ser preso, um pouco mais à frente, e nessa prisão ele começa a escrever esta carta aos filipenses, tá?
E por que Paulo escreve essa carta aos filipenses, dessa localidade chamada Filipos? Porque os filipenses, eles cooperam com o apóstolo Paulo num momento de muita escassez que Paulo tem. Paulo passa por algumas situações e os filipenses, eles adotam uma postura de enviar recursos ao apóstolo Paulo. Paulo, então, neste capítulo 4, mais precisamente, ele resolve algumas questões no capítulo 1, 2 e 3, mas no 4, tem uma palavra que é necessária que você compreenda, que é o cerne do que o apóstolo Paulo fala no capítulo 4. Gratidão. Essa é a palavra que norteia esse capítulo 4 aqui, gente. Gratidão. Paulo está agradecendo através de um homem chamado Epafrodito, nome difícil, né? Nome diferenciado. A solidariedade, a generosidade dessa igreja chamada Filipos e dos filipenses. Diversas igrejas, elas existem naquela localidade, mas Paulo está dizendo que somente esse povo aqui de Filipos coopera, ajuda de forma muito generosa, a ponto de até superar a expectativa do apóstolo Paulo. Gente, existiam igrejas ali com muito mais recursos, como por exemplo a igreja de Corinto. Só que quem coopera com Paulo foi a igreja que tinha menos recursos, a fim até de mandar mais, repito, daquilo que o apóstolo Paulo necessitava e precisava. Eles ficaram sem, ao que o texto, o capítulo 4 em geral deixa para a gente é isso. Eles ficaram até um pouco sem, para não deixar Paulo sem. Eles ficaram até um pouco escassos, para não deixar Paulo escasso. Eles até cortaram algumas coisas de si próprios, para não permitir que Paulo cortasse de si mesmo aquilo que ele necessitava ter. Tanto que Paulo diz assim no versículo 12: tanto sei estar humilhado como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Aí no 13 ele fala aquela frase fantástica: tudo posso naquele que me fortalece. Pode falar. Quer falar alguma coisa? Meu Deus, quer continuar? Quer terminar o raciocínio? A primeira frase que eu quero deixar para a sua vida aqui, nesse contexto desse capítulo 4, nessa segunda-feira, onde começamos essa semana, eu não sei o que você está precisando, mas uma coisa eu sei aqui, gente. Aquilo que eles fizeram por Paulo eternizou a gratidão no coração de Paulo. Aleluia. Essa carta está escrita aqui para a gente poder ler no dia de hoje, eternizando uma gratidão de Paulo acerca dos filipenses. Então, guarda a primeira frase aqui para a sua vida. Um ato de bondade eterniza a gratidão no coração das pessoas. Escreve essa frase aí. Um ato de bondade eterniza a gratidão no coração das pessoas. Vou escrever aqui, tá? Meu Deus. Estava meditando essa madrugada sobre isso. Aqui eu durmo tarde e acordo cedo, graças a Deus. Um ato de bondade eterniza gratidão no coração das pessoas. Anota essa frase aí, porque não está tanto aqui assim, não. Anota aí. Vou anotar aqui. Eu queria que vocês compartilhassem o máximo que vocês puderem essa live, e também depois que ela ficar fixada aí no feed, no feed do Instagram da Karine, vocês fossem lá e comentassem, tá, gente? É muito importante que vocês comentem essa frase aí. Escreve essa frase, tá? Aí, e coloca lá, gente. Um ato de bondade eterniza a gratidão no coração das pessoas. Foi o que aconteceu com Paulo aqui, em relação a essa igreja de Filipos, mais precisamente aos filipenses. Ele está grato, está muito grato, sempre gente. Seja grato. Glória a Jesus, pessoal. Olha o que ele diz no versículo 15. E sabeis também, vós, ó filipenses, que no início do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber. Nenhuma igreja. Ele está dizendo aqui, nenhuma igreja. Tá? Senão unicamente vós outros, vocês. Ninguém me ajudou, só vocês me ajudaram. Então estou sendo grato. Vocês me ajudaram lá atrás, me ajudaram agora. Estou sendo grato a vocês aqui agora pelo que vocês fizeram por mim. É isso que ele está dizendo.
Amém, gente? Aqui, ó, no versículo 18. Recebi tudo e tenho abundância, estou suprido. Desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio de vossa parte como um aroma suave, como sacrifício aceitável, aprazível a Deus. Olha que interessante. Vamos lá? Então, gente, meu Deus, é forte essa palavra, né? Eu anotei algumas palavras aqui. Karine, como é que eu faço um devocional? Algumas pessoas às vezes perguntam, né? É simples, gente. Você vai meditar ali, você vai ler. Eu gosto de anotar algumas palavras que me chamam a atenção e pensar nelas. Então, desse versículo que a gente leu aqui, dessa proposta que tudo o Fábio já falou aqui com vocês, primeiro, eu separei a palavra suprir, eu separei a palavra necessidade e a palavra que é linda e maravilhosa, que é o nosso Senhor Jesus, né? Jesus Cristo. Desse versículo, essas foram as 3 palavras que me chamaram a atenção. E uma das coisas que eu já aprendo aqui, né? Paulo já falou que essa igreja de Filipos, ela estava socorrendo o apóstolo Paulo nas suas necessidades, tá? Então, essa igreja, ela estava sendo presente na vida dele. É uma igreja que estava enviando uma oferta, mesmo ela sendo pobre, mesmo ela não tendo recursos, onde outras poderiam fazer, tá? Então, o que eu aprendo aqui? Que os nossos desejos é diferente das nossas necessidades. Se você puder escrever isso aí, isso precisa ficar claro para você, na sua vida, no seu dia a dia. Os nossos desejos são diferentes das nossas necessidades. Por que você está falando isso? Porque o nosso desejo é uma coisa, a nossa necessidade é outra. E a maioria das vezes a gente não para refletir na profundidade dessas 2 palavras. O versículo está dizendo que o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades. Ou seja, o meu Deus suprirá todas as necessidades de acordo com as suas gloriosas riquezas. Então, Deus, ele não supre a nossa ganância, Deus, ele não supre os nossos desejos, mas ele supre as nossas necessidades. Porque a intenção de Deus é realmente mostrar para a gente o que tem dentro do nosso coração. O nosso coração é enganoso. Então, Deus, ele sempre vai suprir a sua necessidade. Qual é a sua necessidade? Deus vai suprir a sua necessidade. Não o seu desejo, não a sua ganância. Então, a gente precisa entender isso. Então, assim, Paulo, ele estava necessitado. E Deus enviou recurso, até mesmo de um lugar, de uma pessoa na qual ele não esperava. Tá bom? Então, isso é importante você entender. Podemos não conseguir, anota essa frase aí, podemos não conseguir tudo que desejamos, mas Deus proverá tudo aquilo que necessitamos. Podemos não conseguir tudo que desejamos, mas Deus sempre proverá tudo que necessitamos. Eu não sei qual é a necessidade que você tem no dia de hoje, mas eu quero que você saiba que Deus proverá todas as suas necessidades. Qual é a sua necessidade? Apresenta a Deus hoje. Apresenta porque Ele é um Deus para suprir. Karine, como é que eu faço para receber essa provisão? Como eu faço para ser suprida essa necessidade? Eu anotei aqui. A gente precisa também entender algumas verdades sobre isso. A gente sempre acha que sucesso na vida é ser próspero. A gente sempre acha que sucesso é ter muita riqueza. Porque isso são palavras que, infelizmente, aí muitos coaches, muitas pessoas nesse tempo aí têm colocado, né? E até muitos pregadores também têm dito isso. Mas a gente precisa entender o que a palavra de Deus diz a respeito sobre essa questão de sucesso. O que é ter sucesso aqui na Terra? Ter sucesso aqui na Terra é você viver os propósitos de Deus. Vou repetir. Ter sucesso aqui na Terra é você viver os propósitos de Deus. Olha só, ser abençoado, ser abençoada é você cumprir o seu chamado. É você viver na presença de Deus. Não tem nada a ver com você ser rico. E eu não estou falando que você não tem que trabalhar, que você não tem que buscar ser rico. Tá aí, as riquezas estão aí. O próprio Deus nos deu essas riquezas. Nos deu o ouro, nos deu a prata. Então, assim, não tem nada a ver com isso. É claro que você pode muito bem ser próspero financeiramente e viver o seu chamado. Então, sucesso aqui
está atrelada a você viver os propósitos de Deus. Paulo, ele se sentia abençoado, ele se sentia rico, ele se sentia feliz, porque ele estava cumprindo o chamado na qual Deus o desenhou para ele. Então, gente, se você puder anotar essa frase aqui, guarde essa verdade. A sabedoria que vem dos céus, a palavra de Deus, ela abre portas que a riqueza jamais abrirá. Quer ser rico? Quer ser próspero? Quer ter sucesso? Tá aqui, ó. Palavra de Deus. Essa sabedoria aqui ninguém pode tirar de você. Ninguém. A pergunta é, né? Você é capaz, e essa é para a gente meditar, você é capaz de manter a sua alegria em Deus, mesmo nos momentos mais extremos da sua vida? Mesmo nos momentos que você olha e os seus desejos não são cumpridos, porque eu tenho certeza que as suas necessidades, Deus, ele se encarrega de todas elas, o seu pão diário. Deus é bem claro. O pão, a vestimenta, a bebida, não vai faltar, irmãos. Não vai faltar, porque Deus, ele supre as suas necessidades. Agora a pergunta é, você é capaz de estar alegre, de ser feliz, de agradecer a Deus, ter um ato de gratidão como o apóstolo Paulo teve com essa igreja? Nesses momentos extremos, porque ele estava preso. Porque tem muita gente que olha assim, meu Deus, eu tô presa. Eu não vou louvar a Deus, eu não vou adorar a Deus, eu não vou agradecer a Ele, porque Deus me colocou na prisão. Ei, o apóstolo Paulo, ele não tinha essa visão. Ele estava preso, mas ele preso, ele ainda assim, ele algemado, ele preso, ainda assim ele estava frutificando no lugar que Deus colocou ele. Tem gente que nem cadeia tá e já tá reclamando. O apóstolo Paulo estava preso, algemado, mas ele ainda assim falava de Deus, ainda assim cumpria o chamado dele. Ele era rico, irmãos. Ele era rico. Ele não é o lugar que faz a pessoa, mas é a pessoa que faz o lugar. Então ele, ali naquele lugar, naquela prisão, ele se deixou ser um instrumento de Deus. Ele edificou vidas ali. Se você ler o livro ali, você vê exatamente isso. Então todos nós, eu e você, temos a oportunidade, aonde a gente estiver, para poder viver o chamado de Deus, para poder ser rico aqui na terra, para poder viver isso. E o que eu acho mais interessante, para poder encerrar aqui a minha fala, capítulo 2, versículo 13, diz assim, ó, olha o que diz lá. 2:13. Porque é Deus que opera em vós, tanto querer como efetuar segundo a sua boa vontade. Então Deus, ele vai suprir. O querer e o efetuar é de quem? É de Deus. E o que eu aprendo? Que eu só vivo isso se eu fizer a vontade dele. Se eu fizer a vontade de Deus, ele vai operar em nós, o querer e o efetuar. E com isso ele vai mudar a tua vontade, porque não vai ser mais a tua vontade. Você acha que o apóstolo Paulo queria estar preso, gente? Claro que não. Pergunta, alguém em sã consciência quer estar numa cadeia, numa prisão? Não, mas ele entendia que ele estava preso pelo evangelho, para que vidas viessem a ser alcançadas. Ali ele edificou muitas igrejas. Ali ele escreveu muitas cartas para muitas igrejas. Tipo, que foi um momento que Deus assim parou o apóstolo Paulo para poder edificar essas igrejas. Talvez você esteja em algum lugar que você se sinta preso, mas na verdade Deus está usando você para você, naquele lugar, edificar vidas. Então cumpra o teu chamado lá e pode ter certeza que Deus vai suprir todas as suas necessidades. Por quê, Karine? Por que tudo isso que você está falando? Gente, o versículo é muito claro, para você viver as riquezas do Senhor aqui na terra, porque ele está falando que vai suprir na glória, mas para você trazer o céu para a terra, para você trazer as riquezas, a glória de Deus para a terra, só é possível através de Jesus. Só é possível se Jesus for o papel principal na minha vida e na sua vida, para a glória de Deus. É isso aí, gente. Paulo fazia a vontade de Deus, né? E essas coisas não evitaram ele de passar por algumas situações. Porém, está muito claro aqui que os macedônios, né? Mais precisamente os filipenses, eram os mais pobres nessa época aí, mas foram os que mais ajudaram o apóstolo Paulo a suprir as necessidades dele, né? Por quê? Porque aquilo que a gente necessita
vem de onde menos esperamos. Aleluia. Tá? Veio de onde eles menos esperavam. Veio de onde as pessoas menos esperavam. Tá? A igreja mais pobre foi a igreja que mais abençoou o apóstolo Paulo nesse momento aí. Então, gente, não sei se você necessita de uma provisão, mas uma coisa eu sei. Ela pode vir de onde você menos espera. De onde você menos espera. E para a gente poder encerrar, eu quero que você entenda 3 coisas aqui. A primeira delas é que Paulo, ele tinha um Deus de provisão. Escreve aí. Eu tenho um Deus de provisão. Escreve aí. Tem Eu provisão tenho chegando para alguém aqui. um Deus de provisão. Escreve isso aí, tá? Depois comenta lá. É porque é necessário que você comente depois para ficar fixo. Eu tenho um Deus de provisão, tá? Escreve lá. Escreve aí. Uma outra coisa importante, interessante, é que nesse versículo 19 ele diz o seguinte, ó. E o meu Deus, propriedade dele, saber quem ele servia, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir ou suprirá em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Então Paulo está dizendo o seguinte, olha só, vocês estão investindo em mim, eu tenho um Deus que vai investir em vocês. Aleluia! Glória a Deus. Por quê? Porque quem é abençoado é o que dá. Depois quem recebe é que vai ser abençoado. Paulo estava deixando claro para aquele povo ali que as pessoas abençoadas, primeiro, a pessoa abençoada primeiro, o elemento abençoado primeiro não era ele, eram as próprias pessoas que estavam abençoando ele. Né? Quem estava dando, na verdade, era a pessoa abençoada primeiro, não era quem estava recebendo que era ele. Na nossa lógica é o contrário, né? É quem recebe. Na lógica humana é o contrário. Quem recebe que é abençoado. Não, quem está dando que é abençoado primeiro. Aleluia! A lógica do reino é diferente, Glória gente. a Jesus. Entendeu? Então, o que Paulo está dizendo ali é o seguinte, quer ser provido, plante provisão primeiro. Meu Deus! Ah, não, essa daqui você tem que anotar. Pelo amor de Deus, anota aí, me dá o telefone com a nota aí também. Quer ser provido, plante provisão primeiro. Essa aqui vai pro caderno. Meu Deus. Gente, anota essa frase aí e depois comenta lá. Eu preciso que vocês comentem depois, tá? Aqui não é estratégia, nada não. É para ficar fixo, é para quem entrar depois ler e também ser edificado. Quer ser provido? Plante provisão primeiro. Eles estavam plantando provisão na vida de Paulo e o versículo está dizendo assim, ó, que Paulo falou, ó. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, suprirá ou há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ou seja, vocês estão plantando provisão na minha vida? Se preparem, vocês vão colher provisão na vida de vocês. E o melhor, e sabe qual é o melhor? Quem vai enviar essa provisão é o próprio Jesus, não sou eu. É isso que ele está dizendo. Deus, ô glória, eu creio, eu recebo. Eu recebo. Tem provisão chegando para alguém aqui nesse dia de hoje. Eu não sei qual é a tua necessidade, mas Deus está tocando em alguém para poder entregar, para poder mandar para você. É forte, Jesus. Receba essa palavra. Receba essa palavra. Saí da palavra sem querer, voltei. É isso, tá? Tem provisão aí chegando, hein? Eu não sei o que você precisa. É isso. Gente, e provisão aqui não é só financeiro não, tá? É importante a gente dizer isso, tá? Às vezes a gente fica só com a nossa cabeça atrelada ao financeiro, mas é provisão de todas as áreas, tá? Deus, ele vai suprir aquilo que você precisa. Talvez seja na parte do intelecto, talvez você precisa de uma palavra, você precisa resolver alguma coisa no seu trabalho, você precisa de sabedoria para alguma coisa. Você pode ter certeza que toda vez que você providencia, que você ajuda alguém, que você provê na vida de alguém, você também é abençoado, você também é provido das bênçãos de Deus, tá? De Jesus. Mais alguma coisa? Não, fechamos aí. Vamos orar então para a gente terminar. Vamos orar. Você recebeu essa palavra? Amanhã tem mais, tá bom? Se você quiser depois deixar nos comentários aí, Karine, a gente queria fazer um devocional sobre, sei lá, Salmo 100, um exemplo. Coloca aí. Gostaria de fazer um devocional sobre
sei lá, o livro de Samuel. Coloque aí nos comentários. Nos sugere aí qual é o tema que você gostaria de estar meditando com a gente aqui no Devocional toda manhã. Lembrando que amanhã nós temos Panorama Bíblico. Amanhã, às 10 horas, nós vamos falar sobre o livro de Esdras, tá bom? Então vem com a gente aí no Panorama Bíblico também. Vamos crescer juntos no conhecimento da palavra de Deus, tá bom? Vamos orar, amor? E as pessoas que entraram aí, que a gente vai orar para encerrar, tá? Deixa eu ver quem entrou aqui, quem tá com a gente. Irmã Andréia. Gente, já quero externar aqui o nosso agradecimento de você estar com a gente aí às 6 horas da manhã nesse compromisso. Tem uma galera que tá vindo aí, ó, certinho, desde o dia 1º. Muito obrigada. Que Deus abençoe. 16 pessoas hoje Ó, aqui, tá? Andréia, Patrícia, Gustavo, Fabi, Wagner, Kelly, Matilde, pastora Renata também, Lidiane, Juliana, Fátima, Carla Santos e Liliane. Muito obrigada, gente, por vocês estarem com a gente aqui. Que Deus abençoe de forma poderosa. Que essa semana seja uma semana de provisão para tua casa, para tua vida, para teu ministério, para tudo aquilo que você tem colocado. Jesus em primeiro lugar. Vamos orar, gente? Então, feche seus olhos aí, se possível, se você pode. Se não pode, não feche, só ouça. Jesus, nós te engrandecemos mais uma vez, em mais uma live, em mais uma manhã, nesta segunda-feira, onde nós entregamos o nosso dia, a nossa semana nas suas mãos. Muito obrigado, meu Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós, mesmo sem merecermos. Toma todos aqueles que se encontram aí, aqueles que vão assistir depois, abençoa, provê, dá vitória, Pai. Toque em pessoas para que essas pessoas possam ser o instrumento da tua parte para poder chegar à provisão na vida delas. Joga por terra todo o mal, tudo aquilo que não provém de ti, toda oposição, e que venha a ser, ó Pai, uma segunda-feira tocada, marcada pela tua presença e pela tua poderosíssima mão, em nome de Jesus. Amém. Amém. Beijo, gente. Paz de Cristo. Uma ótima semana. E amanhã, às 6 e 7, nós esperamos você aqui com a gente. Exatamente. Amanhã, 6 e 7, estamos juntos novamente aí. Beijo no coração. Paz de Cristo a todos.